Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, especialmente nesses momentos em que nós estamos vivendo uma crise epidemiológica, em que a resistência imunológica faz toda a diferença para as pessoas se cuidarem e prevenirem contra infecções, especialmente as infecções relacionadas ao coronavírus. O tema de hoje que nós vamos tratar com vocês é sobre menopausa. Mas o que menopausa tem a ver exatamente com imunidade e com infecções virais? Nosso tema de hoje, então, se refere à menopausa. Menopausa e todas as conexões que nós temos com a saúde da mulher. Quando nós temos, então, o início dos 40, entre 40 e 50 anos, a mulher desenvolve um processo de senescência celular associada a uma hipofunção ovariana. Essa redução da produção ovariana de hormônios, em especial o estradiol e também progesterona e outros hormônios relacionados ao controle do processo de ovulação, faz com que nós tenhamos uma modificação fisiológica na mulher, no corpo da mulher, e que acompanha então toda uma sintomatologia chamada de climatério ou menopausa. Menopausa, então, pode ser considerado uma cessação fisiológica ou iatrogênica da menstruação, chamada também de amenorreia, e em decorrência da diminuição da função ovariana, as manifestações podem incluir fogacho, sudorese noturna, distúrbios do sono, síndrome geniturinária com infecções urinárias de repetição, alterações na mucosa vaginal e outros sintomas psicológicos como irritabilidade, ansiedade, muitas vezes acompanhadas também na evolução do processo de crises depressivas. Vejam que quando a gente fala então de alteração hormonal relacionada à produção ovariana, nós estamos relacionando principalmente o estradiol. O estradiol é o principal dos hormônios relacionados então ao processo de regulação da função fisiológica ovariana para o tecido periférico. As alterações relacionadas à menopausa acontecem por volta então dos 40 anos, quando inicia um processo de redução progressiva na produção de inibina e as ondas ovulatórias de estradiol e estrona acabam também reduzindo em termos. Antes de iniciarmos exatamente a discussão sobre a menopausa e sobre como nós podemos regular esse processo através do uso das plantas medicinais, é importante que nós saibamos como funciona o eixo de regulação hipotálamo, hipófise e ovários e como esse processo pode ser regulado. Todo o processo inicia pelo controle do hipotálamo. O hipotálamo exerce então uma função de controle sobre a hipófise através da liberação de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio liberado no hipotálamo, ele estimula então receptores específicos localizados na hipófise e a hipófise responde à presença do GnRH, produzindo e secretando dois outros hormônios que controlam a atividade ovariana, que são o LH e o FSH. Isso significa que quando nós temos um aumento da atividade hipofisária, nós temos então um aumento da capacidade secretora de FSH e de LH. FSH e LH que atuam então ao nível dos ovários, estimulando a produção e a liberação de hormônios gonadais, incluindo aí o estradiol e a progesterona, mas também inibinas que têm inibina e estrogênios, estradiol em especial, tem um efeito de feedback negativo sobre a atividade da hipófise e sobre a atividade do hipotálamo. Então esse é um eixo que regula as concentrações plasmáticas periféricas desses hormônios sexuais. Os hormônios sexuais que têm, obviamente, a relação direta com a produção e controle do ciclo menstrual para o processo de ovulação, fecundação e, eventualmente, quando o óvulo é fecundado, de manutenção da integridade uterina para a gestação, ou quando o óvulo não é fecundado para o processo de menstruação. Então, toda a concentração desses hormônios ele é extremamente regulada dentro de um ciclo chamado de ciclo menstrual. Esse ciclo, então, é exatamente controlado pelas concentrações plasmáticas desses hormônios. Por volta dos 40 anos, a mulher começa a reduzir, através de um
processo de senescência ovariana, as células dos ovários vão perdendo a capacidade de secretar os hormônios, e essa involução, essa redução da atividade ovariana, diminui também a sua capacidade de produzir os hormônios estradiol e inibinas. Vejam que com a supressão da produção de inibinas e estradiol, que tendem a reduzir drasticamente depois dos 40 anos, vejam que com a redução gradual do processo de produção e liberação de estradiol e inibinas, nós temos uma quebra, uma redução da capacidade desses hormônios de inibir a liberação de GNRH lá ao nível hipotalâmico. Isso faz com que o hipotálamo continue a secretar o GNRH na tentativa de estimular a produção ovariana, de extrair do ovário aquele último resultado, aquele último esforço fecundatório. Quando nós temos então o aumento da concentração plasmática de GNRH, nós temos também uma elevação concomitante dos níveis hipofisários de secreção de LH e FSH. Essas alterações hormonais, então, em especial os níveis de FSH e LH aumentados, com os níveis de estradiol diminuídos, são perfis hormonais muito característicos da mulher no climatério. Então, a dosagem simples bioquímica desses hormônios é capaz de nos dar uma medida clara da intensidade do volume sintomático apresentado pela paciente durante a evolução do climatério. Vejam que quando nós estamos falando então de regulação do processo hipotalâmico, o hipotálamo é capaz de gerar uma estimulação hipofisária através da liberação do GNRH, a hipófise regulando o ovário através da secreção de LH e FSH, e o ovário respondendo à presença desses receptores específicos, estimulados pelos níveis plasmáticos desses hormônios, são capazes agora de produzirem estrogênios e progesterona. O principal estrogênio produzido é o estradiol. Vejam que estrogênio e progesterona têm os seus efeitos periféricos e têm também as suas regulações das atividades ou efeitos centrais. Quando nós falamos então de efeitos periféricos relacionados principalmente ao estradiol, nós vamos encontrar uma série de efeitos muito interessantes. Os principais efeitos relacionados à redução da atividade do estrogênio envolvem, por exemplo, alterações na distribuição de proteínas dos tecidos da pele e cabelo. Também acontecem modificações na redistribuição da gordura corporal. Nós temos um aumento do ganho de peso, aumento da massa gorda e redistribuição da gordura localizada do tecido adipoide subcutâneo para o tecido adipoide intraperitoneal, ou seja, a gordura localizada passa agora a ser redirecionada para os órgãos internos. Além desses efeitos sobre a redistribuição de gorduras, redistribuição de proteínas, nós temos ainda alterações na mucosa vaginal. Isso pode levar a um ressecamento vaginal e afetar a qualidade das relações sexuais nessa mulher. Nós temos ainda alterações do equilíbrio plasmático do colesterol, em especial a relação entre HDL e LDL. Vejam que é interessante porque quando nós avaliamos a redistribuição dessas gorduras localizadas, nós temos um prejuízo funcional e um depósito de gordura abdominal aumentada. E isso faz também com que nós tenhamos uma alteração funcional na distribuição plasmática de HDL e LDL. O LDL aumenta e o HDL tende a diminuir. Isso faz com que nós tenhamos um aumento do risco cardiovascular nessas mulheres. Nós vamos encontrar ainda, como manifestações e efeitos centrais, alterações de humor muito dramáticas. E se nós levarmos em consideração que os efeitos dos receptores alfa e beta do estradiol sobre o sistema nervoso central incluem uma modulação da atividade de transmissão GABAérgica, nós vamos relacionar então a redução da atividade da produção de estradiol com uma perda funcional da atividade GABAérgica no sistema nervoso central. Isso faz com que a neurotransmissão excitatória se intensifique e leve então aos quadros de irritação,
falta de capacidade de concentração, alterações e ou eventualmente transtornos depressivos. Além desses efeitos, nós ainda encontramos modificações bastante gritantes na relação entre o cálcio depositado na matriz óssea. Nós temos a atividade dos osteoclastos e dos osteoblastos. Os osteoblastos que tendem a aumentar a matriz de densidade óssea com o cálcio, depositando esse cálcio na matriz óssea, e os osteoclastos que tendem a remover esse cálcio da matriz óssea. Vejam que é curioso que essa capacidade de regulação da presença entre osteoclasto, da atividade osteoclasto e osteoblasto, ela é regulada também pela presença de receptores relacionados ao estradiol. A redução da produção periférica de estradiol durante o processo do climatério reduz então a deposição de cálcio na matriz óssea, produzindo fragilidade óssea, osteoporose e risco de fraturas associadas então à redução dos níveis de estradiol. Também é bastante frequente a incidência de prejuízo funcional na transmissão neuronal colinérgica, associado, por exemplo, a uma maior incidência de doença de Alzheimer. Então vejo que é curioso porque as alterações hormonais produzidas pela involução ovariana, reduzindo os níveis plasmáticos de estradiol durante o processo do climatério, é acompanhada de todas essas modificações funcionais que a gente já mencionou. Alteração nas proteínas plasmáticas, nas proteínas relacionadas à pele e cabelo, mas também na proteína de colágeno e elastina, nas proteínas musculares. Por isso, a mulher na menopausa tem dificuldade de ganhar massa magra. Obviamente, ela tem facilidade de ganhar massa gorda pela redistribuição das gorduras corporais. Essas alterações funcionais todas são seguidas de risco cardiovascular aumentado. Nós temos uma maior produção de LDL, uma maior probabilidade de LDL se depositar nas paredes arteriais, gerar riscos obstrutivos vasculares, produzindo então placas de ateroma. Nós temos um risco de aumento pressório, porque nós temos um aumento da deposição de gorduras no tecido intraperitoneal, e isso pode estar então relacionado à atividade da função renal. A deposição de gordura sobre o rim é capaz de produzir uma redução da perfusão renal e aumentar a secreção de renina, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema de ativação leva a quadros pressórios positivos relacionados também à atividade da menopausa. E vejam que, além dessas alterações funcionais, nós vamos encontrar modificações comportamentais, do perfil comportamental da mulher durante essa fase, obviamente relacionados às modificações fisiológicas que ela vai apresentando. Perda de cabelo, pele ressecada, aumento do ganho de peso, fragilidade emocional, fragilidade óssea, todo esse conjunto de sintomas acaba levando, em geral, as mulheres que não se cuidam ou que não fazem o processo de regulação das concentrações de estradiol plasmáticos a uma crise depressiva. A irritabilidade, a ansiedade e as alterações de humor que a mulher apresenta durante o climatério são capazes de alterar a qualidade do sono. Nós sabemos diretamente que o sono reparador é um dos fatores que garantem a atividade da pineal. A pineal é a glândula, então, que controla a produção de melatonina. Melatonina que tem inúmeras funções no nosso organismo, não só de controle do ciclo circadiano, mas também tem funções antioxidantes cerebrais, onde elas são liberadas. Tem atividade sobre a regulação do ritmo cardíaco. Melatonina ainda funciona como um regulador do cortisol plasmático periférico. Melatonina funciona ainda regulando a atividade do sistema imune. Então não é infrequente que nós tenhamos mulheres na menopausa com distúrbios do ritmo circadiano, alterações funcionais da regulação cardíaca, dificuldade de controle do nível de cortisol plasmático
e, obviamente, um prejuízo funcional do sistema imune. Então, a redução do sistema imune é um dos fatores relacionados diretamente à qualidade do processo de controle da produção de estradiol. Então, o estradiol, além de regular o processo de secreção do eixo hormonal hipotálamo, hipófise e ovário, ele também exerce seus papéis periféricos regulando uma série de funções diretas e indiretamente. Quando a mulher na menopausa começa a apresentar, então, fogacho, sudorese noturna, aqueles calorões, tudo isso são fatores relacionados, e em geral, à noite, né? Nós temos, então, um prejuízo na atividade do sono. Então, veja que é curioso que quando nós temos aqui as alterações nos níveis de estradiol, nós temos concomitantemente alterações de humor. Essas alterações de humor promovem redução da atividade secretora da pineal e da sua capacidade de regulação hipotalâmica e também do sistema límbico, já que hipotálamo regula fisiologicamente a atividade do eixo hipófise-ovário, mas também o hipotálamo é responsável pela regulação e funcionamento através das percepções dos estímulos para a produção de respostas comportamentais emocionais. Ele também controla a atividade do sistema límbico. Também controla a atividade do sistema simpático e do sistema parasimpático. Então, a atividade hipotalâmica é, em grande parte, responsável pela funcionalidade da regulação autonômica periférica, que controla todos os nossos órgãos e sistemas, a regulação do humor e da percepção de recompensa emocional relacionadas ao sistema límbico e também a regulação da atividade da produção e liberação de hormônios gonadais. Então, os sintomas do climatério podem ser muito bem controlados a partir da regulação do processo de secreção desses hormônios e da atividade relacionada a cada uma dessas glândulas. Todo esse processo pode ser efetivamente controlado pelo uso de plantas medicinais, como nós vamos ver agora. A primeira das plantas que nós trabalhamos para o controle da regulação hormonal durante o climatério é a Achillea millefolium. Achillea millefolium, ou mil-folhas, como é comumente chamada, é uma plantinha cuja parte utilizada são os botões florais durante a inflorescência, ou durante o processo de floração. É nesse momento específico da planta que nós temos a maior probabilidade de produção dos óleos voláteis, que são os princípios ativos relacionados, então, à atividade biológica da Achillea. Achillea millefolium, que tem, entre outras atividades biológicas, no sistema digestivo funcionando como colagogo e colerético, como adstringente na cavidade bucal e nas mucosas, com atividade antiespasmódica e antiúlcera, cicatrizando, auxiliando o processo de recuperação gástrica dessas mucosas gástricas pela sua atividade anti-inflamatória. Nós vamos encontrar também atribuída à Achillea as propriedades anti-inflamatórias e antitérmicas, a ação antioxidante e a ação antimicrobiana. Todas essas atividades da Achillea millefolium ainda são complementadas com a atividade estrogênica sobre receptores alfa e beta do estrogênio. Então ela apresenta compostos químicos que são capazes de se ligar aos receptores estrogênicos e garantir com isso que sejam mantidos os efeitos periféricos e centrais do estradiol. Essa é uma das principais indicações, então, que nós temos para a Achillea millefolium. Uma segunda plantinha especialmente importante para o controle da menopausa é a Actea racemosa. A Actea racemosa, que até há pouco tempo era também chamada de Cimicifuga racemosa. Uma plantinha com muito estudo farmacológico, muitas publicações científicas validando os seus usos terapêuticos. A Actea racemosa é capaz de reduzir os níveis de LH, aumentando a atividade estrogênica e aumentando a expressão de receptores de estrogênio.
Veja que é curioso, então, ela não só funciona como um fito-hormônio, funcionando e ativando os receptores estrogênicos, mas ela também é capaz de regular o processo de expressão desses receptores nos tecidos periféricos, onde o estrogênio é capaz de interagir para gerar os seus efeitos periféricos e centrais. Então, perifericamente, a utilização de Actea racemosa melhora muito os níveis de resposta estrogênica durante a fase do climatério e é capaz de reverter muitos dos sinais clínicos associados que nós já mencionamos aqui. Veja então que a Actea racemosa é capaz de regular o processo de secreção de GNRH, ILH e FSH, porque ela é capaz de, então, não só de aumentar a expressão de receptores estrogênicos no hipotálamo, mas também de ativá-los, produzindo feedback negativo que fica prejudicado durante a regulação funcional, fisiológica, que acontece no processo do climatério. Nossa próxima plantinha para a regulação do climatério é a Angelica sinensis. A Angelica sinensis já é usada há bastante tempo na medicina chinesa e ela tem propriedades farmacológicas incríveis. Ela, por exemplo, tem uma atividade antiespasmódica no útero. Ela é capaz de ter um efeito antitrombótico associado, então, às ações de inibição da tromboxano A2 sintetase. Ela é capaz de regular o processo de cardioproteção, melhorando o fluxo sanguíneo coronariano e garantindo uma melhor performance cardiovascular. Ela também é capaz de gerar um efeito antihepatotóxico, reduzindo os danos oxidativos lesivos relacionados ao fígado. E, obviamente, ela pode ser usada para o controle de distúrbios menstruais e nos sintomas da menopausa. A indicação principal da Angelica sinensis aqui no Brasil é para irregularidades menstruais, para ausência da menstruação, menstruação insuficiente ou dolorosa, ou amenorreia e dismenorreia, circulação sanguínea coronariana prejudicada em pacientes que têm crises obstrutivas vasculares coronarianas em função de alterações desse leito vascular cardíaco, pela alteração da atividade estrogênica, então nesses pacientes sujeitos a infarto agudo do miocárdio, pela formação de placa de ateroma relacionada à irrigação sanguínea coronariana, nós temos um efeito cardioprotetor extremamente benéfico relacionados à Angelica sinensis. Uma outra plantinha super interessante é o Yam mexicano ou Dioscorea vilosa. O Yam mexicano, ou Dioscorea vilosa, ela tem na sua composição química um composto chamado diosgenina. Diosgenina, junto com a dioscina e dioscorina, funcionam basicamente como repositores hormonais. Repositores hormonais fazendo então com que os receptores associados ao estrogênio possam ser estimulados por essas substâncias naturais presentes no contexto da composição química da Dioscorea vilosa. Então ela funciona como um precursor inicialmente que pode ser usado para agir diretamente nos receptores de estrogênio e garantir a performance do estrogênio na regulação dos sistemas dos efeitos periféricos e efeitos centrais. Uma outra planta bastante utilizada é a Glycinimax, ou soja. A soja tem inúmeros efeitos benéficos sobre a atividade de regulação estrogênica e sobre os processos relacionados aos distúrbios hormonais no climatério. Vejam que ela é capaz de inibir a tirosina quinase. Tirosina quinase que é a principal enzima de atividade de replicação tumoral. Quando nós temos um efeito de multiplicação anormal das células, a primeira das enzimas a serem ativadas nesse processo de replicação tumoral é a tirosina quinase. Ela em si ela é responsável pela atividade de reprodução celular. Além disso, a Glycinimax é capaz de produzir inibição da telomerase nos telômeros das células em multiplicação tumoral. Como a célula tumoral ela é uma célula que multiplica muito rapidamente, a necessidade que essa célula tem de replicação do seu DNA e de fazer cópias idênticas exatas é muito grande, porque a velocidade de reprodução celular da célula tumoral é muito grande. Então, a Glycinimax é capaz de diminuir a atividade dos telômeros e
fazendo com que as células tumorais percam a qualidade da reprodução, diminuindo assim o tamanho e a intensidade, a velocidade de proliferação tumoral. Nós temos também uma atividade relacionada à glicinimax, que é a inibição das metaloproteinases. Metaloproteinases, que são enzimas relacionadas ao aumento da permeabilidade vascular no leito que irriga essas células tumorais. Então, quando a célula tumoral começa a proliferar nesse leito oncológico e essa proliferação começa a ocupar um espaço grande demais para a velocidade de reprogramação celular dessas células tumorais, elas começam a se desprender desse local e ganham acesso através da corrente sanguínea a outros tecidos pela presença dessa enzima que também é produzida pelo quadro inflamatório relacionado à proliferação das células tumorais, que é a metaloproteinase. Metaloproteinases, elas desmancham a matriz de ligação entre as células vasculares e musculares, fazendo com que o leito vascular seja mais permeável. Mais permeável, gerando edema local, mas também permitindo que as células tumorais ganhem acesso à circulação sanguínea e possam colonizar outros tecidos à distância. Então não é infrequente que a diminuição da qualidade vascular associada ao climatério, mais a probabilidade pela alteração hormonal, de produção de alterações hormonais e tumorais relacionadas ao ambiente uterino, sejam prevenidas com o uso da glicinimax. O principal composto de ação estrogênica relacionada aqui na glicinimax, na sua composição química, são chamados coletivamente de isoflavonas. Isoflavona de soja, que contém, por exemplo, daidzeína, genisteína e gliciteína. Essas três isoflavonas são responsáveis pela atividade de ligação via receptores estrogênicos, melhorando a performance e reduzindo o risco de proliferação tumoral ovariana e ou uterina na mulher durante a fase do climatério e no pós-climatério. Eventualmente, as pessoas podem dizer, mas glicinimax é soja, soja pode ser transgênica. Não gostaria de usar a glicinimax como uma fonte de isoflavona para regular os hormônios nesse processo de controle da atividade estrogênica na menopausa. Para isso, nós temos então uma outra planta chamada Trifolium pratense. O Trifolium pratense tem as mesmas características químicas da soja e é uma planta que não tem transgenia, pelo menos até agora mencionada. Ela também tem genisteína, também tem daidzeína e essas isoflavonas são capazes de produzir os mesmos efeitos associados à atividade dos receptores de estrogênio e também ao controle dos sinais clínicos associados à menopausa. Então vejam que nós estamos falando até agora só de plantas que regulam o processo de controle hormonal durante o climatério e que podem indiretamente, uma vez regulados os processos de secreção hormonais, pelo uso das plantas, reverter a imunossupressão relacionada então à atividade de perda funcional da involução ovariana, perda funcional da atividade do estrogênio relacionada então à involução ovariana, ao declínio da atividade ovariana. Então, significa regular os processos de secreção hormonal são ferramentas indispensáveis para que a mulher possa garantir uma imunidade adequada. Se nós pegarmos agora um prejuízo funcional que acompanha uma mulher dos 40 aos 50 anos, um declínio da atividade ovariana e da produção hormonal, e que acompanha um prejuízo imunológico pela própria senescência, já é um grupo de risco para infecções virais e bacterianas, mas também adicionalmente com o prejuízo hormonal, isso se intensifica e aumenta ainda mais o risco. Então é necessário sim que a gente intervenha no processo e faça um controle através da regulação de toda a liberação dos eixos hipotálamo, hipófise adrenal, regulando também a pineal. E aí nós entramos num processo de visão integrativa da paciente.
como ver os sintomas do climatério de uma maneira holística. Isso significa que, se nós regulamos os processos hormonais, nós temos então uma alteração na característica fisiológica funcional do corpo dessa mulher. Mas nós precisamos também regular os estímulos aos quais elas são submetidas e, com isso, garantir com ela respostas adequadas. Por exemplo, dormir bem, dormir no escuro, aumenta e regula o processo de atividade da pineal, que aumenta a secreção de melatonina, que tem todos esses controles periféricos de atividade. Garantir a atividade da pineal significa melhorar a resposta hipotalâmica, porque nós temos aqui, com a ação da melatonina sobre o hipotálamo, diminuem o estresse oxidativo hipotalâmico, e isso faz com que nós tenhamos um melhor desempenho da atividade hipotalâmica, hipofisária e ovariana. Outra planta bastante interessante é a Glycyrrhiza glabra. Glycyrrhiza glabra, ou alcaçuz, tem um conjunto de atividades farmacológicas super interessantes. Vejam comigo. A Glycyrrhiza glabra, que apresenta como características químicas a presença de glicerrizina e ácido glicirrísico como os principais marcadores funcionais de atividade biológica para essa planta. Glycyrrhiza glabra, que apresenta um conjunto de atividades biológicas. Por exemplo, a glicirrizina, ela acelera a secreção mucotraqueal. A glicirrizina inibe a liberação de histamina de mastócitos. A glicirrizina, bem como o ácido glicirrísico, são potentes anti-inflamatórios e antialérgicos. Além disso, a Glycyrrhiza glabra é utilizada como um preventivo da diminuição da atividade adrenal. A utilização da Glycyrrhiza glabra em fadiga adrenal mantém os níveis de cortisol mais elevados. Outra planta bem interessante nesse contexto clínico que nós estamos avaliando a paciente com a menopausa é a Salvia officinalis. A Salvia officinalis tem um conjunto de substâncias químicas relativamente grande que completam a atividade farmacológica atribuída à sálvia. Ela, por exemplo, tem atividades cicatrizantes, tem uma ação antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, extremamente grande. A atividade da Salvia officinalis, então, ela demanda um conjunto de ações anti-inflamatórias, antimicrobianas e antivirais, que conseguem, então, melhorar a qualidade de vida da paciente que está em declínio de produção de estradiol e, com isso, regulando o processo da apresentação inflamatória nesses pacientes. A Salvia officinalis também é importante para o tratamento das pacientes portadoras de fogacho como sintoma principal. Fogacho, sudorese noturna, elas são empregadas para o controle também da fragilidade óssea. A atividade da Salvia officinalis tem sido demonstrada pela redução dos níveis de paratormônio, uma atividade estrogênica própria e, além disso, ainda tem uma ação antioxidante que auxilia no processo de regulação e proteção do endotélio vascular. Então, a sálvia, de fato, ela consegue proteger os nossos tecidos ósseos da decomposição e da fragilidade, porque ela restaura a matriz óssea, diminui o cálcio sérico e favorece a atividade dos osteoclastos, depositando o cálcio na matriz óssea. Além disso, o ácido rosmarínico presente na Salvia officinalis é capaz de reduzir a osteocalcina e a fosfatase alcalina, que interferem diretamente na responsividade do cálcio na matriz óssea. Então, o uso da Salvia officinalis pode nos auxiliar aí no tratamento das pacientes portadoras, especialmente de fragilidade óssea e de distúrbios relacionados à atividade estrogênica periférica no tecido cardiovascular e no tecido ósseo. Uma das queixas principais também relacionadas à fase do climatério é a atividade de redução da libido que a mulher apresenta durante essa fase. Essa redução da libido tem, em grande parte, relação com os níveis de testosterona livre que auxilia no processo no sistema nervoso central de percepção dos estímulos erógenos
relacionadas então ao sistema límbico. Quando nós temos uma percepção erógena no hipotálamo e que leva uma informação para o sistema límbico e que dispara um mecanismo periférico de aumento da secreção de muco, aumento da contratilidade do clitóris, e nós temos então uma preparação do ambiente vaginal para a atividade sexual. Tudo isso decorrente da presença do hormônio testosterona. Para a regulação do processo de controle da atividade vaginal, nós temos aí a Tribulus terrestris. Tribulus terrestris que aumenta os níveis de testosterona livres, tanto na mulher quanto no homem. Em ambos os sexos, nós temos a atividade da Tribulus terrestris relacionada a um aumento da libido. Na mulher, em especial, ela, além desse efeito sobre a libido, também favorece o tratamento dos sintomas do fogacho, da sudorese noturna e da fragilidade óssea. Além disso, a Tribulus terrestris também favorece o ganho de massa muscular durante essa fase do climatério. Vimos que lá no início da nossa explicação, uma das causas principais relacionadas ao declínio estrogênico era também ou acompanhava modificações relacionadas a um prejuízo no ganho de massa magra, de massa muscular. A Tribulus auxilia nesse processo de manutenção da força muscular e da reprodução de fibras musculares. Uma outra plantinha também bastante interessante, essa é de uso coletivo para mulheres fora do período do climatério também, mas que auxilia no processo de regulação do fluxo menstrual, é a Vitex agnus castus. A Vitex agnus castus funciona como um regulador da atividade da prolactina. A regulação do processo de liberação da prolactina é capaz, então, de controlar a responsividade uterina e a produção de eventos relacionados à menstruação. Vejam, então, que a menopausa é essa fase especial da vida da mulher onde ela apresenta uma série de modificações morfológicas, funcionais e alterações fisiológicas nos seus padrões de resposta hormonais e que geram uma série de sinais clínicos e sintomas. De maneira alguma dá para se admitir que alguém possa querer essa qualidade de vida e admitir isso como uma evolução natural pela qual a mulher tem que passar. A mulher não tem que passar pelo climatério com todos esses sintomas, mesmo que ela apresente essas alterações hormonais. Todas essas alterações funcionais, elas podem ser perfeitamente controladas com o uso correto de plantas medicinais, regulando o processo das secreções hormonais nas próprias glândulas, onde as plantas vão agir diretamente sobre o controle funcional e fisiológico desses locais. Então, nós temos que estimular o processo natural de controle desses hormônios e, com isso, melhorar a qualidade de vida final da nossa paciente. E esse é um dos pontos que nós tratamos no nosso curso de fitoterapia para regulação hormonal, que nós tivemos que, infelizmente, adiar em função da catástrofe epidemiológica relacionada ao vírus corona. Então, fiquem conosco, nós temos agora mais vídeos a serem apresentados aqui no nosso canal, acompanhem conosco, nós vamos ter uma produção diária e sempre com novidades no processo de informação relacionada à qualidade de vida, buscando sempre a saúde plena para todos. Forte abraço e até breve!